A paz do Senhor a todos. Hoje eu vou deixar aqui alguns versículos que ficam no livro de Efésios, que falam um pouquinho sobre o nosso cotidiano. Em Efésios, a partir do versículo 4, do capítulo 4, fala aqui em capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Nesses dois versículos, apresenta o oposto da maturidade, que se refere àqueles cuja fé está em algo que não é a cruz. Satanás usa os pregadores. Refere-se a um planejamento ou sistema deliberado. Eles apresentam meio algo que não é da cruz, que pareça ser correto. Nesses dois versículos, fala sobre as artimanhas de Satanás, né? Sobre nossas vidas. Que como está até hoje, né? Nós passamos por certas coisas que às vezes a gente acredita que venha de Deus, mas nós temos que ter o discernimento e a sabedoria para saber que nem tudo, perdão, irmãos, que se ouve ou se fala, vem de Deus. No capítulo 5 de Efésios, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Nesse versículo, nesse capítulo, que fala para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, é porque nós temos que aprender a ser como Cristo. Cristo, ele amou até mesmo seu inimigo. Quem de nós, no tempo de hoje, saberia abrir a boca com toda certeza e dizer que nós amamos nosso inimigo? Irmãos, nós temos que aprender a amar até mesmo os nossos inimigos. Fazemos isso ao obedecer à palavra de Deus e ao manter a fé na cruz. Ordene constantemente uma norma de conduta dentro da esfera do amor. Apresenta apóstolo passando o do pai para o filho como um exemplo, para o nosso exemplo. Cristo cumpriu todas as ofertas simbólicas de sangue no sistema levítico. Ele as cumpriu ao ser uma oferta pelo pecado na cruz. O cheiro suave descreve o sacrifício expiatório aceito por Deus. Esse capítulo fala muito sobre o sacrifício de Deus. Deus deu o seu único filho para que morresse por nós, pelos nossos pecados, porque o Filho de Deus não tinha pecado. Ele era imáculo, ele era transparente, ele não tinha pecado. Aí vem no versículo 18, gente. No versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, fala... 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor do nosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, se sujeitando-se uns aos outros ao temor de Deus.
Aqui nessa palavra que fala, não embriagueis com vinho, fala de ser controlado por bebida alcoólica. O Paulo quer usar como exemplo, sendo controlado constantemente pelo Espírito Santo, momento a momento. Nesse versículo aqui, nós vemos que aqui na palavra está falando sobre a bebida, sobre o álcool. Porque muitos hoje, eles se embriagam buscando o que na bebida? O que é que o ser humano busca na bebida, no álcool? Eles acham, né, que eles vão encontrar a alegria, a satisfação, vão se livrar de uma depressão, de uma tristeza, de uma aflição. Só que o álcool, a bebida, ele não nos traz alegria, ele não nos traz satisfação. Por quê, irmãos? Porque no momento que você bebe descontroladamente, você já está à mercê do inimigo. Você já não está trabalhando o Espírito Santo sobre sua vida, porque nós temos que se encher do poder do Espírito Santo e não da bebida, do álcool. O que significa a embriaguez para o ser humano? Vamos refletir aí em três palavras. O Espírito Santo não, irmãos, perdão. A embriaguez, primeiramente, ela nos traz, vamos colocar aí, resumindo, especificando 3 animais. O leão. O leão, ele tem o quê? Ele tem força. O que a bebida causa no ser humano? O ser humano, ele encontra uma força onde não existiu. De repente, existe uma força naquele ser humano. É a força da língua, é a força da contenda, é a força da agressividade. Ele encontra força para brigar, ele encontra força para xingar, ele encontra força para discutir. Então, no meio disso tudo, existe a contenda. Esse é o primeiro animal da contenda do alcoolismo. O segundo é o macaco. Por que o macaco, irmã? É a palhaçada. Ele acha que ele tá feliz, ele acha que tá alegrando todo mundo, ele acha que tá fazendo bonito para todo mundo, ele quer fazer palhaçada, ele quer sorrir, ele quer fazer coisas que, para ele tá alegrando muita gente. Mas não, pelo contrário, ele tá sendo humilhado, ele tá sendo envergonhado. Porque a bebida causa isso, a vergonha, causa a humilhação, causa a defamação. Então, aí está o significado do macaco. O macaco, o pessoal coloca como graça, né? Fazer graça, palhaçada. No terceiro, é o significado cachorro. Por que o cachorro? O cachorro, ele cai no seu próprio vômito. Se brincar, ele até come o próprio vômito. O que significa a escuridão, as trevas. Significa a falta de luz. É a vergonha e a separação entre o Espírito Santo. É a separação entre o Espírito Santo, entre a honra. E Deus não quer isso de nós. Deus quer que nós nos enchemos do Espírito Santo para que nós possamos ter mais amor, que nós possamos ter mais mansidão, benignidade, amor próprio. Temos que ter autoridade sobre nossas vidas e para isso nós temos que estar cheio do Espírito Santo, porque Deus deixou o Consolador na terra para nós. E quem é o nosso Consolador? É o Espírito Santo, irmãos. Porque Ele é que faz com que nós
nos enxergamos por dentro. Nós temos que aprender a ser transparente como Cristo. Nós temos que aprender a fazer o bem, ajudar o próximo. Quando fala aqui em Efésios, pois não embriagueis é para que você possa, ao invés de você tentar achar que vai achar a luz, que vai achar uma saída e uma resposta que vocês vão achar na bebida alcoólica, vocês não vão achar. Vocês vão achar trevas, vocês vão dar brecha para o inimigo entrar na vida de vocês, na casa de vocês, na família de vocês. Então, que vocês possam buscar esse refúgio no Espírito Santo. Que vocês possam buscar esse refúgio em Deus, porque é Ele que pode todas as coisas. Somente Ele pode nos moldar, somente Ele pode nos transformar, porque o pecado está aí. O pecado está nos rodeando, o pecado está a todo momento nos lançando pratos para que nós achamos bonito, para que nós achamos bom, mas não sabendo que esses pratos são mandados por Satanás. Mas nós também temos que entender o seguinte, irmãos, que nem tudo em nossas vidas é Satanás. Nem tudo em nossas vidas vem do pecado. Qual é o significado disso? O significado disso é o seguinte, que nós temos que aprender a ter controle sobre nossas vidas. Para que nós conseguimos ter controle sobre nossas vidas, nós temos que buscar a Deus verdadeiramente, acreditar no Espírito Santo, que Ele pode e habita entre nós, e para que Ele possa habitar dentro de nós, nós temos que dar espaço para Ele e não para o inimigo. E é através dos vícios que nós acabamos nos distanciando do Espírito Santo. É o vício do cigarro, é o vício da bebida, é o vício da prostituição, é o vício dos escarnecedores. São vícios esses que vai entrando dentro das nossas casas e nós não percebemos, porque nós estamos incutidos com certas coisas, achando que aquilo tudo é certo. Que nós não estamos pecando, que nós não estamos fazendo nada de errado. Então, nós temos sim que refletir sobre nossas vidas. Nós temos que entender o que é certo e o que é errado. Nós temos que entender que se nós continuarmos no erro, nós não estaremos diante do Espírito Santo. Nós não teremos o Espírito Santo sobre nossas vidas e nos distanciamos de Deus. O pecado, no capítulo 5, versículo 3, fala, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém. Mas antes ações de graça estão em contradição. A proteção dos crentes contra todos esses pecados é a cruz de Cristo, e apenas a cruz o que garante a vitória e a manutenção da cruz como objeto de fé da pessoa. E por isso devemos sempre dar graças a Deus. Nós temos que estar sempre grato a Deus, nós temos que sempre dar graças a Deus. Nós não temos que nos afastar do Espírito Santo, porque quando nós nos afastamos do Espírito Santo, nós estamos se afastando de Deus, estamos se afastando do Espírito Santo. Nós não estamos dando espaço para que Ele entre, que Ele faça morada. E é assim em nossas vidas, nós crentes temos que aprender a lidar com tudo. Nós não podemos entender que nossa vida vai ser só um mar de rosas, que nossa vida vai ser só perfeição. Irmãos, irmãs, nossas vidas, nós temos a imperfeição e temos a perfeição.
Nós estamos sujeitos a errar, nós estamos sujeitos a pecar, nós estamos sujeitos a fazer algo que não agrada a Deus, porque nós somos seres humanos. Mas cabe a nós tentar modificar esta ação. Cabe a nós não deixarmos sermos levados por obras que não agradam aos olhos de Deus. É assim que nós temos que agir. Às vezes a pessoa fala assim, o irmão ele só sabe pregar coisas bonitas, ele só sabe pregar as bondades de Deus. Realmente. Por que que muitas vezes nós pregamos a bondade de Deus? Para os que estão nas trevas, para que os que estão no erro, para que os que estão no pecado entenda que é a bondade de Deus que nos tira desse caminho. É a bondade de Deus que nos modifica, é a bondade de Deus que nos liberta. Nos liberta do álcool, nos liberta da prostituição, nos liberta do vício, nos liberta de algo que possa estar nos prendendo, nos fazendo humilhar até mesmo as nossas famílias. É a presença de Deus que nos traz todas essas coisas boas. Mas se nós não tivermos a presença de Deus, o que será de nós, irmãos, irmãs? Nós ficaremos perdidos. Nós não teremos a proteção divina. Passamos por dificuldades? Sim, passamos. Nós passamos pelo vale? Sim, nós passamos pelo vale, nós passamos pelo deserto, nós passamos por provações, mas tudo isso Deus nos faz passar para que nós possamos entender o querer dele na nossa vida e saber qual é o nosso lugar na presença de Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um, de cada ser humano. Eu não sei se o meu propósito é esse de estar aqui levando a palavra para vocês. Mas eu sei que Deus vai me dar o discernimento e a sabedoria. Enquanto isso, eu vou levando a mensagem de Deus. Deus tem um propósito na sua vida aí do outro lado. Você pode não saber qual é o seu propósito, mas seu propósito pode ser o quê? Ajudar o próximo, fazer a obra de Deus, levar a mensagem. Ser um pregador, ou ser uma pastora, ou ser uma missionário que faz trabalhos fora, que levam a ajuda ao próximo. Você pode ser uma pessoa simples, você pode ser uma pessoa qualquer, mas você pode ser simples, você pode ser uma pessoa qualquer para os olhos humanos, mas para Deus você é especial, para Deus você tem algo para fazer na obra dele, porque a obra de Deus é grande. Deus busca ceifeiros, Deus busca pessoas para trabalhar na obra dele, Deus busca os seus filhos para levar a mensagem dele. Então, reflita, tenha um concerto com Deus e procure saber qual é o seu propósito aqui na terra. Você acha que o nosso propósito é só dormir, acordar, cuidar da casa, ou trabalhar, ou cuidar da família? E dormir de novo e acordar e comer e trabalhar? Não, temos algo nesse intermediário todo, nós temos algo a fazer. Você pode pregar, você pode levar a mensagem de Deus no seu trabalho, você pode levar a mensagem de Deus na sua escola, você pode levar a mensagem de Deus na sua faculdade. Deus tem que estar sempre presente na sua vida. Você pode ter uma comunhão com Deus dentro da tua casa, com a sua família. Você pode pregar a palavra para seus filhos. Você pode pregar a palavra, conversar com seu esposo. Vamos ler a palavra, vamos ouvir, vamos ver aqui o que Deus tem para falar conosco. E assim sucessivamente. A nossa vida é um estudo em Cristo, é um estudo em Deus. E é estudando a palavra que nós saberemos o que Deus tem para nós, o melhor para nós, irmãos. Irmãos, eu não vou me alongar muito, mas eu vou contar um testemunho aqui para vocês entenderem que todo propósito tem um dom. Isso quer dizer, nós temos um dom. Nós podemos não saber qual, mas nós temos um dom. Aqui, olha, Deus ele é tão especial, ele é tão bom, que eu estou aqui estudando com vocês a palavra em Efésios,
E Deus colocou aqui, ó, na minha frente. Antes de eu falar meu testemunho, irmãos. O propósito dos dons. Olha só, que coisa maravilhosa. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, da fé do Filho de Deus e ao conhecimento do seu Filho. O homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento e doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Está em Efésios 4:12, irmãos. É um equipar para serviços. Proclamar a mensagem de redenção ao mundo inteiro, para a edificação espiritual da igreja, levar todos os crentes a um conhecimento correto de Cristo da cruz. O repentino se refere ao que ele fez por nós na cruz. O crente que age com maturidade, a medida é a plenitude de Cristo, que só pode ser alcançada por uma fé correta na cruz. Apresenta o oposto da maturidade, refere-se àqueles cuja fé está em algo que não é a cruz, irmãos. Muitos têm fé no que não está em Cristo. Vocês sabem que existe sim essas pessoas que adoram ídolos, que coloca sua fé num pedaço de pedra, que coloca sua fé num pedaço de papel, coloca sua fé em algo que não existe para Deus. Apresenta o oposto da maturidade, né? Aquele que a fé está em algo que não é Cristo. Satanás usa os pregadores, refere-se a um planejamento ou sistema liberado. Eles apresentam um meio, algo que não é da cruz, que parece ser correto, que é o engano fraudulento. Proclamando a verdade da cruz poderosamente, mas sempre com amor. O crescimento espiritual correto para acontecer apenas de acordo com a fé apropriada na cruz. Cristo é a cabeça da igreja, e isso em virtude da cruz. Cristo Jesus, Cristo como a cabeça e a igreja como corpo. O pé no lugar em que deve estar e o olho no lugar correto, e etc. Uma parte é dependente da outra. Cada parte trabalha para produzir um resultado correto, edificando-se a si mesmo. Isso ocorre quando atuamos segundo a ordem estabelecida de Deus, que é a unidade da fé. Mais uma vez, refere-se a um entendimento correto da cruz. Olha, Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo. Nós, não quer dizer se referir a mim, a nós, irmãos e irmãs. Nós somos um corpo em Cristo. Se nós somos um corpo em Cristo, a cabeça é Cristo. Nossas mãos, elas não trabalham iguais. Tanto que uma mão não é igual à outra. Nos nossos membros, nem todos são iguais uns aos outros. São parecidos, né? Mas se a gente for parar para observar, nossos membros nem todos são iguais uns aos outros. Mas trabalham juntos. Essa mão trabalha com essa, meu pé trabalha com outro, porque se eu andar, não tem como eu andar com um pé só. Nosso corpo é o corpo de Cristo. E se Cristo é nossa cabeça, por que nosso corpo tem que trabalhar diferente de Cristo? Por que nós não fazemos a vontade de Deus? Por que nós não fazemos o que Deus quer que nós fazemos na presença dele? Porque nós trabalhamos juntos. Nós somos corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
Então, se refere-se que nós somos parte dele. Nós não estamos nesse mundo em vão, nós não estamos nesse mundo apenas para respirar, andar, falar. Nós estamos nesse mundo para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade dele. E assim sucessivamente. Quando, há 5 anos atrás, irmãos, vamos dizer, eu frequento a igreja cristã, já se faz, vamos dizer aí, uns 22 anos. Mas nesse período todo eu tive meus altos e baixos, como eu falo para vocês, que ninguém é perfeito. Nós somos imperfeitos, mas somos perfeitos para Deus, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. E eu fui uma pessoa que eu cometi muitos erros, eu cometi muitos pecados. Claro que eu não vou referir assim, pecado por pecado que eu já fiz na minha vida, irmãos, mas eu digo para vocês que os pecados que eu já cometi eram pecados sujos na presença de Deus. Eram pecados que, para nossos olhos, não poderia não ter perdão. Mas eu, vivo aqui, digo para vocês que Deus perdoa os nossos pecados. Eu fui uma pessoa incorreta, eu fui uma pessoa incrédula, eu fui uma pessoa... Eu não tenho vergonha de dizer para vocês que eu era uma pessoa escrúpula, que não estava nem aí para nada. Não me preocupava com o sofrimento do próximo. Então eu fiz muitas pessoas sofrerem. Eu destruí famílias. Eu estou com 51 anos de idade. Mas se eu pudesse voltar o tempo, eu não faria o que eu fiz no passado. Mas eu sei que eu fui limpa e redimida por Deus. Porque Deus me transformou. Sei também que tenho muitos inimigos. Hoje eu tenho sim, mas eu sei que Deus vai tocar no coração de cada um deles. E que isso vai passar. Porque essa mágoa que eles guardam de mim acaba se tornando uma dor frequente na vida deles, que eles não vão poder achar a salvação guardando esse rancor, guardando esse ódio no coração da minha pessoa. Eu estou dizendo isso para vocês, irmãos, eu não digo com vergonha, não. Eu digo para vocês entenderem o que Deus faz nas nossas vidas. Eu era uma pessoa que eu vivia em cima do muro. Era um pé no mundo e um pé na igreja. Era um pé na igreja e um pé no mundo. Eu ia ouvir a palavra. Claro que nem tudo eu entendia, porque eu não tinha o discernimento. Eu ainda não tinha o Espírito Santo sobre minha vida. Mas eu ouvia, eu achava bonito, eu gostava, eu me sentia bem, eu ouvia a palavra de Deus. Mas continuava nos meus erros. E através disso, não vou assim se referir com detalhe o meu testemunho, porque eu vou ter que tirar um dia para mim gravar um vídeo para vocês falando pecado por pecado que eu já cometi, o que eu já fiz na minha vida. E hoje eu sou limpa, eu sou salva por meu Jesus Cristo. E através desses pecados que eu cometi, eu creio que eu destruí famílias, eu creio que muitos ainda têm mágoa de mim pelos meus erros, entendeu? Até que chegou um dia que Deus veio e falou grandemente comigo. Deus me mandou um recado, irmãos. Foi através de uma irmã, de um círculo de oração que eu participava no meu trabalho. Eu lembro-me como hoje, que ela chegou até a mim se tremendo toda, super nervosa, dizendo que tinha algo para me contar, que Deus tinha mandado um recado para mim. E Deus falou grandemente comigo, que eu descesse do muro, que eu buscasse a Ele verdadeiramente, que eu se voltasse para a presença dele, porque ele tinha algo muito grande na minha vida. Que ele precisava fazer uma mudança na minha vida. E para isso eu tinha que dar espaço para ele entrar. Que o projeto que ele tinha projetado para mim era muito grande. E que eu não tinha tempo de ficar se perdendo. Que era para mim me voltar para ele.
Porque ou eu me voltava, é aí aonde eu quero dizer para vocês que Deus, ele é amor, ele é misericordioso, ele é tudo de bom nas nossas vidas, mas Deus também é fogo consumidor. Porque quando ele quer fazer mudança na sua vida, independente do que seja, ele vai te fazer passar pela prova, ele vai te fazer passar por uma aflição, ele vai te fazer passar pelo deserto. E assim foi feito comigo, irmãos. Deus, no dia que ele me mandou aquele recado, ele falou que se eu não me voltasse para ele, enquanto ele estava pedindo com amor, com carinho, ele iria tocar nos meus. E quando isso, ouvi essas palavras, eu falei, não, eu recebo, pode deixar. Porque a pessoa, quando ela é incrédula, quando ela não está verdadeiramente em Cristo, ela responde de qualquer jeito. É como um filho desobediente. A mãe está lhe dando conselho, o pai está lhe dando conselho, e ele está, tá bom, mãe, tá bom, pai, eu sei, eu já ouvi. Tá bom, mãe, chega. É assim, não é, irmãos e irmãs? Fala para mim se os filhos às vezes não nos respondem assim. Então, o que acontece? Quando isso aconteceu, Deus permitiu que algo acontecesse dentro da minha casa. Mas Deus foi tão bom que mesmo Ele permitindo, Ele ainda não deixou que acontecesse o pior, que foi com uma das minhas filhas. Então, foi a primeira vez que Deus tocou nos meus. Mas ele tocou e ainda assim ele tocou com misericórdia. Ele só mostrou para mim o que ele poderia fazer e que eu tinha que entender que Deus, ele é misericordioso em todas as partes. Mesmo ele sendo fogo consumidor, o fogo dele consome com misericórdia, gente. Mas mesmo assim nós temos que ter cuidado. Nós temos que prestar atenção em tudo que Deus fala conosco. A partir daí eu comecei a perceber que Deus já estava entrando em ação na minha vida. E eu ainda não frequentava uma igreja certa. E eu passava Natal e Ano Novo sozinha com a minha filha. Eu não tinha família para dividir uma ceia de Natal. O Ano Novo também. Entrava ano e saía ano, sempre do mesmo jeito. Até que um dia eu senti vontade de entrar numa igreja no Ano Novo, véspera de Ano Novo. Estava tendo lá um evento, eu perguntei para o pastor o que ia ter. Aí o pastor olhou para mim e respondeu, vamos ter uma ceia aqui, irmã. Se a senhora quiser participar, esteja convidada. Mesmo que você não tenha nada para trazer, pode vir ceiar conosco. Isso foi no Ano Novo. De 2018. De 2018. 2018, gente. Foi Ano Novo de 2018. E nessa época, eu não tinha para onde ir, eu e minha filha, nós íamos comer, né? Jantar e nós íamos dormir, porque nós não tínhamos nem nada, nenhuma ceia. Assim como nós não tivemos no Natal, nós não tínhamos no Ano Novo. E aí eu senti do coração de fazer um prato, né? Uma sobremesa para levar. E eu participei daquele culto com a minha filha. E fiquei muito feliz pela recepção, porque a recepção não foi só dos irmãos e as irmãs que tinham na igreja, mas que Deus me recepcionou. Deus mostrou para mim o que Ele era capaz de fazer na minha vida. E nesse dia eu comecei a me emocionar com as coisas de Deus. Eu comecei a ficar mais sensível com as coisas de Deus. E aí eu ia, né, todo final de semana para a igreja. Não era ainda, irmãos, batizada nas águas. E eu me mudei daquele lugar, então eu me afastei da igreja e me mudei para um lugar. Tinha uma igreja do lado da minha casa e eu não frequentava. Passava na frente da igreja, para lá e para cá, para lá e para cá, e não frequentava a igreja. Ia para o trabalho, voltava, entrava numa igreja, ouvia a palavra, vinha para casa. Eu era assim, eu era voada, mas continuava no pecado. E nesse período eu percebi como era o trabalhar de Deus em nossas vidas. Irmãos, hoje eu não vou dizer para vocês todo o testemunho que eu tenho para dizer para vocês, mas eu estou conversando, eu quero chegar a dizer para vocês todo o testemunho de vida que eu tive, a experiência que eu tive antes de chegar na presença de Deus, como eu estou hoje.
Antes de ser essa mulher de Deus que eu sou hoje, eu quero trazer para vocês a minha história, do que eu passei e como é que eu conheci o meu Deus verdadeiro. E foi através desses testemunhos, foi através dessas provações que eu percebi que Deus ele é tão grande nas nossas vidas, que por mais que nós pecamos, irmãos, por mais que nós erramos, Deus está presente em nossas vidas a todo momento. Eu digo para você aí do outro lado, não tenha vergonha do seu passado. Não tenha vergonha do que você já fez ou deixou de fazer de errado na presença de Deus. Porque Deus, ele é um Deus tão misericordioso que ele perdoa. Ele te limpa. Ele limpa o seu passado. Ele passa uma borracha no seu passado. E ele escreve uma nova história na sua vida, irmãos e irmãs. Creia e acredite que Deus pode transformar a vida de vocês. Deus pode modificar tudo que está ao seu redor. Quando você menos esperar, você está vivendo uma vida em comunhão com Deus que nem você acreditar, nem você vai acreditar que está passando por isso. Porque Deus, ele fez uma transformação tão grande na minha vida. Ele veio e passou uma borracha no meu passado, só que, irmãos, eu vou dizer para vocês, a gente passa pela provação. A gente passa pelo vale, a gente passa pelo deserto, sabe por quê? Porque vem críticas, vem acusações, vem apontar de dedos, vem humilhação, vem coisas na sua vida que você fala assim, poxa Deus, eu fiz tanto, por que eu estou passando por isso? Eu estou tentando mudar, por que que isso? Não, nós temos que passar sim, porque nós só colhemos o que nós plantamos. E se você plantou o mal, você vai colher o mal. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. Se você fez a boa obra, você vai ser fidelizada. Porque Deus, ele é um Deus fiel para cumprir promessas em nossas vidas. E se nós temos um propósito nessa terra, você pode ter certeza que passe o tempo que passar, você vai cumprir esse propósito. E assim está sendo a minha vida hoje, irmãos. Eu duvidava dessas palavras. Às vezes chegava crentes na minha porta, eu ouvia ali mais ou menos quantas e quantas vezes eu fechei meu portão e fingia que nem em casa eu estava para não abrir o portão para aquele ser humano que estava ali. E sem entender que era Deus que estava batendo no meu portão. Assim são vocês hoje. Não bata a porta na cara dos seus irmãos. Mesmo que seja só para ouvir, abra. Porque é Deus batendo na sua porta para levar a mensagem dele para você, para levar o refrigério, para levar a libertação, o renovo, que foi através desses bater na porta. Quantas vezes eu fechava a minha porta e fingia não estar em casa para não receber Deus dentro da minha casa. Mas aquele ser humano que está lá fora, batendo no seu portão para te trazer a mensagem, é Deus que está ali, nele, para falar com você, porque Deus não vai aparecer na sua frente nitidamente. Deus apareceu para mim nitidamente, não. Ele vai mandar varões, ele vai mandar filhos dele para falar com você. Porque ele vai falar através dos filhos dele com você. E assim foi comigo. Deus falou através dos filhos dele comigo. Então eu passei a ter o desejo de abrir o portão, eu passei a ter o desejo de ouvir, de dialogar com aquelas pessoas, porque eu sabia que eu estava dialogando com o meu próprio Deus. E assim é você aí do outro lado. Não feche a sua porta. Abra a sua porta. Não deixe fechada, deixe que Deus entre. Deixe Deus enviar a mensagem para você. Sabe aquele papelzinho que você recebe na rua? Daquele cristão que passa, receba em nome de Jesus. É Deus falando com você. Através daquela mensagem que está naquele papelzinho, foi Deus que escreveu para entregar para você. E para ele entregar para você, ele teve que usar um irmão. Sabe aquele irmão que às vezes você está num lugar e ele passa e fala, irmão, Jesus te ama. Jesus se agrada de você. Jesus quer fazer algo na sua vida. Recebe, irmãos. Recebe, segure nas mãos, porque é Deus mandando a mensagem para você.
Porque é assim que Deus trabalha em nossas vidas. Ele manda, ele envia seus varões, ele envia seus missionários para falar conosco. Mas entenda, irmãos, peça a Deus sabedoria e discernimento para vocês entenderem quais são os verdadeiros e quais são os falsos. Porque nem tudo que se diz ser é. Acredite que Deus mandará, ele enviará o filho dele até você. E nesse momento você vai saber que é Deus falando contigo. Amém? Eu vou ficar por aqui. Eu espero que vocês recebam essa palavra. Eu vou fazer uma pequena oração aqui para que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós. Amém? E que vocês possam refletir sobre essa palavra. Amém? Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, que através dessa mensagem, Pai, o Senhor possa falar com seus filhos. Pai, nesse momento eu venho te pedir perdão pelos meus atos, pelos meus modos de falar, pelo meu modo de agir. Eu venho pedir perdão, Senhor, se tenha feito algo que não te agradasse, Pai. Peço perdão por todos os meus erros e pecados. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço revestimento espiritual, Pai, por todas as retaliações que possa vir sobre a minha vida e minha família, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem dado na minha vida, na minha casa, nos meus filhos e familiares. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, por cuidar tão bem da minha família, dos meus filhos, por cuidar, Senhor, meu Deus, da minha casa e não deixar nada faltar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento eu venho apresentar a cada filho seu que aqui se encontra, Pai. Filho esse, Senhor, meu Deus, que está aqui, Pai, para te conhecer melhor, para ter uma intimidade contigo, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, meu Deus, levar providências na casa dele, no celeiro deles, Pai. Entra com providência, Senhor, meu Deus, naquele trabalho que eles tanto precisam, que eles tanto pedem, Pai, em oração. Entra com providência naquela mãe que ora pelos seus filhos, pelos seus esposos, pelas suas esposas. Entra, Senhor Deus, com providência naqueles que estão hospitalizados, meu Deus, precisando da cura. Vai de encontro os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, aqueles que trabalham na limpeza. Todos eles, Pai, estão ali à mercê de pegar uma doença, uma bactéria. Que o Senhor possa protegê-los e guardá-los, Pai, debaixo das suas asas. Senhor, meu Deus, vai levando cura aos enfermos, vai levando libertação aos oprimidos. Senhor, meu Deus, quebra, Pai, toda maldição hereditária, toda maldição lançada sobre a vida dos teus filhos. Vai jogando por terra toda depressão, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, toda pedra de tropeço, Pai, na vida dos teus filhos, Pai. Vai repreendendo a prostituição, o vício da bebida, o vício, Senhor, meu Deus, das drogas. Vai repreendendo, Pai. Vai visitando os presídios, os orfanatos. Vai repreendendo, Pai. Vai visitando, Senhor, meu Deus, os asilos, Pai. As casas de recuperação. Vai, Senhor, meu Deus, de encontro a cada filho seu. Cuida, Senhor, meu Deus, da nossa nação, do nosso país. Abençoa nossos presidentes, nossos governadores. Vai abençoando, Senhor, meu Deus, os nossos líderes aqui na terra, Pai. Abençoa nossos pastores. Abençoa nossa igreja, meu Deus. Que nós venhamos, Senhor, meu Deus, ter a capacidade de te buscar todos os dias, porque nós ainda temos, Pai, a oportunidade de ler a sua palavra, de levar a sua mensagem. Que nós possamos te buscar enquanto há tempo, enquanto o Senhor está batendo na porta, Pai. Que seus filhos possam abrir as suas portas, os seus corações, para que o Espírito Santo faça morada, Senhor. Que eles possam entender, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida de cada um deles. E que se nós passamos por aflições, que se nós passamos, Senhor, pelo vale, pelo deserto, é porque o Senhor quer nos ensinar, Pai. Nos ensinar, nos purificar, nos limpar, a ter um renovo e um encontro contigo, Pai. Que nós possamos entender, Pai, o significado da sua palavra. Que nós possamos entender, Pai, o que o Senhor queres conosco. Pai, assim eu te peço, Pai, e te entrego cada vida que aqui entrar, Pai. Abençoando, libertando, renovando, transformando a vida dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. E todos digam graças a Deus. Irmãos, que vocês possam entrar nesse canal para me ajudar. Se inscreva, compartilhe essa oração, que vocês possam ativar o sininho. Deixe seus comentários, deixe seus nomes para a oração. Eu estarei orando pela vida de vocês. Irmãos, me perdoe pelo meu testemunho, mas eu espero contar mais e mais testemunhos aqui para vocês entenderem o que Deus fez na minha vida. E assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.